Isso. Bom dia a todos, são 8h05. Nós hoje discutiremos a anemia em idosos, o tratamento, e quem vai apresentar é o nosso residente do segundo ano, Guilherme Rodrigues. Guilherme, por favor. Bom dia, pessoal. Como eu estou falando, sou Guilherme Rodrigues, residente do segundo ano em Hematologia e Hemoterapia da Universidade Federal do Ceará. E o tema da nossa sessão clínica de hoje vai ser anemias em idosos, tá? A principal referência utilizada foi esse artigo da Blood, né, publicado em janeiro agora de 2024, da série How I Treat, tá? Onde ele faz uma abordagem sistemática de como vamos investigar, avaliar e tratar a anemia em idosos. Também utilizei alguns outros artigos que eu vou mencionar durante a apresentação. Então, a anemia ela é muito comum em adultos mais velhos, tá? E aumenta com o avançar da idade. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, 17% dos adultos maiores que 65 anos de idade apresentam anemia. E com o crescimento global da população idosa, isso vai ficar, né? Essa proporção pode aumentar ainda mais. E cabe a nós o desafio de avaliar, elucidar a etiologia e tratar, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o termo anemia, o diagnóstico de anemia é quando tem uma hemoglobina menor do que 12 em mulheres e menor do que 13 em homens. E as principais causas, né, da anemia do idoso, 1/3 é por conta de deficiências nutricionais, tá?
principalmente o ferro, mas não só o ferro, o ácido fólico, vitamina B12, cobre também a gente tem que mencionar. Um terço das anemias, um terço das etiologias é por conta da anemia, da inflamação crônica. A gente sabe que o idoso ele está mais propício a ter mais comorbidades, né? O idoso, querendo ou não, pelo fato de ter diversas comorbidades, é um paciente sim, mais inflamado, certo? E a gente sabe que a inflamação crônica tem um papel direto na cinética do ferro, que eu vou mencionar isso um pouco mais na frente, certo? E um terço fica com uma anemia inexplicável do envelhecimento, certo? Que também vou mencionar um pouco sobre essa entidade, tá? Só que a determinação definitiva é muito difícil de afirmar uma só etiologia da anemia do idoso, porque muitas vezes vai ser multifatorial, tá? E o próprio envelhecimento, ele propicia o idoso a ter anemia, por conta de diversos fatores. O primeiro, devido a uma exaustão de células troncos hematopoéticas, a gente sabe que à medida que o organismo vai envelhecendo, a medula óssea também envelhece, certo? A celularidade dessa medula diminui, a sua capacidade responsiva para a eritropoiese também diminui, e isso propicia o desenvolvimento da anemia, certo? O idoso, ele está propenso a distúrbios gastrointestinais, que levam a lesões do trato gastrointestinais e levam à perda sanguínea, que muitas vezes isso vai ser agravado por conta de anticoagulantes e antiplaquetários que o idoso usa devido a uma outra comorbidade. Esses distúrbios gastrointestinais também podem interferir na absorção do ferro, na absorção nutricional de um modo geral, levando a deficiências nutricionais, certo? A inflamação crônica, como eu falei, o idoso, geralmente, ele possui outras comorbidades, é um paciente assim, mais inflamado, tá? Com o envelhecimento, tem a diminuição dos números de néfrons e, com isso, tem a diminuição da capacidade endócrina do rim de produzir eritropoetina, que é um hormônio que está diretamente ligado na estimulação da medula óssea para a eritropoiese, certo? O processo do envelhecimento também diminui a produção de testosterona, e a testosterona ela faz um feedback positivo na indução da eritropoiese, sem falar que esses pacientes, na medida que vai envelhecendo, vai gerando uma certa instabilidade genética, o organismo passa a perder alguns mecanismos que protege na formação de mutações, na propagação dessa mutação, no desenvolvimento dessas mutações. E aí, muitas vezes, o paciente vai desenvolver citopenias com área de significado determinada, até mesmo SMD, que vai cursar com anemia, tá? E a anemia, de acordo com os estudos, até mesmo leve, tem um impacto direto na sobrevida do idoso. A anemia leve, ela aumenta a mortalidade. Por conta de quê? Porque diminui o desempenho físico do idoso devido a uma menor força muscular, e uma menor força muscular vai gerar quedas e vai gerar hospitalizações, e isso vai agravar na diminuição da qualidade de vida do idoso, levando a uma depressão, tá? E aqui vamos para o primeiro caso. Esse artigo ele mostra de maneira sistemática como devemos abordar a anemia através de casos, tá? Ele ilustra 4 casos. O primeiro caso é um homem de 80 anos, tá? Histórico de hipertensão e doença arterial coronariana, que teve um IAM sem supra há 1 ano, foi submetido à intervenção coronariana percutânea e estava em terapia antiplaquetária dupla, fazia esse copiograma. Ele tem uma anemia há mais de 10 anos, certo? Com um HB em torno de 12, mas tolerável exercícios com bicicleta. Nega história de sangramento do TGI, nega história familiar de distúrbios hematológicos, tá? Na avaliação laboratorial, a gente verifica que na pesquisa de sangue oculto nas fezes era negativo. Endoscopia e colonoscopia realizada há 3 anos não tinha nenhuma evidência de sangramento.
No hemograma, basicamente, ele tinha um HB de 12,1, eles com VCM normal, tá? Sem outras citopenias, uma taxa de filtração glomerular de 55, os pré-medulares, né? Vitamina B12, ácido fólico e a cinética do ferro também sem nenhuma alteração, TSH também normal, e na hematoscopia do sangue periférico também não apresentou nenhuma normalidade. Ou seja, a gente está diante de um paciente de 80 anos que já tem uma anemia de longa data e no exame laboratorial é apenas anemia e mais nada. Diante de uma anemia de um paciente idoso, a gente precisa de uma avaliação inicial padrão, né? Em que o artigo coloca que devemos solicitar hemograma, reticulócito, fazer uma hematoscopia do sangue periférico, verificar a função tiroidiana, laboratórios nutricionais, que foi o que eu chamei de pré-medular, função renal, provas inflamatórias com PCR e a pesquisa de sangue oculto e endoscopia, colonoscopia e endoscopia digestiva alta. Essa vai ser uma avaliação padrão para todos os idosos que tenham, né, anemia. Mas a partir da anamnese, do exame físico e dessa avaliação inicial, a gente pode fazer acréscimo com uma avaliação medular e uma avaliação citogenética. Avaliação medular com aspirado de medula óssea e biópsia de medula óssea e avaliação citogenética. Mas quando é que eu vou pedir? Quando o paciente tiver um VCM mais elevado, assim, acima de 96, que não era o caso aqui do nosso paciente, tá? Porque a gente sabe que pacientes que possuem displasias no setor eritrocítico, né, vai ter um VCM mais elevado, certo? Quando o paciente tiver algumas citopenias adicionais, como neutrófilo menor do que 100, e ele coloca no artigo como uma plaqueta menor do que 120, certo? Quando tiver uma história familiar de neoplasia hematológica, por isso a anamnese é um artifício bem importante aqui, certo? Se na hematoscopia tiver displasias ou blastos, também já está indicada a avaliação medular. Quando a anemia é grave, o fato da anemia ter um HB menor do que 9 de forma isolada, é válido fazer a avaliação medular. Ou então, quando tem um amplióide inexplicável, o paciente tinha uma anemia de longa data, que tinha um HB em torno de 12, certo? 11,5, e do nada caiu para 8, caiu para 9,5, certo? Essa pior inexplicável justifica uma avaliação medular. E, além disso, a gente vai fazer uma avaliação citogenética com estudos mutacionais, né? Avaliação citogenética com cariótipo, FISH, estudos mutacionais com sequenciamento de nova geração, né? Para a gente fazer o diagnóstico e fazer a diferenciação entre AICOS, SECANS e SMD, que eu vou falar um pouco mais na frente, tá? Nesse algoritmo, né? Ele sistematiza bem como devemos abordar a anemia no idoso, tá? Primeiramente, obviamente, a gente precisa ter o diagnóstico de anemia, certo? Um HB menor do que 12 em mulher, um HB menor do que 13 em homem, certo? E a partir daí, é fazer uma anamnese, exame físico e pedir uma avaliação inicial padrão, né? Com hemograma, reticulócitos, verificar os pré-medulares. E a partir dos pré-medulares, a gente verifica causas tratáveis, né? Causas tratadas como deficiência do ferro, onde vai ser caracterizado quando tiver uma ferritina menor do que 50, eu vou falar um pouco sobre isso mais na frente. Verificar se o paciente tem a deficiência de vitamina B12, tá? Verificar se o paciente tem deficiência do folato, certo? E verificar se o paciente também tem hipotiroidismo, e a partir daí fazer suas reposições de acordo com as suas deficiências. Mas se a partir de uma avaliação inicial eu não conseguir definir essas causas tratáveis e irreversíveis, eu vou pensar em outras causas. Eu vou pensar na anemia da doença inflamatória, certo? Na anemia da inflamação crônica, certo? Que muitas vezes a anemia da inflamação crônica também pode ter um componente ferropênico, certo? Eu vou verificar se o paciente tem anemia da doença renal crônica, certo? Se o paciente tiver uma alteração dessa função renal, e a partir daí eu vou tratar utilizando de eritropoetina, mas também não podemos esquecer que também pode ter uma deficiência de ferro
concomitante, tá? Também eu vou verificar, a partir do reticulócito, se o paciente tiver uma reticulocitose, eu vou verificar outros casos de anemia, como anemias hemolíticas imunes e autoimunes. Mas, depois de eu fazer toda essa investigação, o paciente não tem nenhuma deficiência, o paciente não parece ter uma anemia da doença inflamatória, certo? O paciente não tem uma alteração de função renal significativa ao ponto de ter uma anemia da doença da anemia da doença renal crônica, o paciente tem uma reticulocitose normal, eu vou ter que pensar em outras causas, tá? E a partir daí, eu pergunto, o paciente tem critério para fazer uma avaliação medular? O paciente tem um HB menor do que 9, tem uma história familiar de doença hematológica, tem um VCM elevado? Se sim, eu vou fazer a biópsia, a avaliação medular de um modo geral. Se não, eu vou dar o diagnóstico para esse paciente, né, da anemia inexplicável do envelhecimento. Ou então, se o paciente fez a avaliação medular e veio tudo normal, ele fica com o diagnóstico de anemia inexplicável do envelhecimento. Se a avaliação medular teve alguma alteração, a gente vai pensar em alguma doença medular primária e eu vou seguir com a investigação, tá? E nessa figurinha, ele coloca as três entidades clonais, né, que é bem comum no idoso, devido a toda aquela instabilidade genética que eu falei no início, que pode ser a causa da anemia do idoso, né? Que é a citopenia idiopática de significado determinado, a citopenia clonal de significado determinado e a mielodisplasia. A gente verifica aqui, ó, que existe uma sobreposição da anemia inexplicável do envelhecimento sobre a citopenia idiopática, né, de significado determinado. A citopenia idiopática de significado determinado é aquele paciente que vai ter uma citopenia, certo? Pode ser apenas uma anemia, tratando aqui do nosso cenário, e aí ele pode ter ou não displasia, mas quando ele tem displasia, essa displasia não é relevante, não é significativo, e ele pode ter ou não mutações somáticas. Quando ele tem essa mutação somática, ela vai ser uma mutação somática de baixa frequência, uma mutação somática que tem uma variação alélica menor do que 2, certo? A anemia inexplicável do envelhecimento pode entrar aqui nesse grupo, pode haver uma sobreposição nesse grupo, por quê? Porque a anemia inexplicável do idoso, do envelhecimento, na verdade, ela pode ter, ela é apenas uma anemia, certo? Ela pode não ter ela não tem displasia no sangue periférico, certo? E ela não tem mutação somática, certo? A gente verifica que a avaliação citogenética, a avaliação mutacional dessa entidade é normal, ou seja, ela cabe dentro do grupo da citopenia de significado determinado. O que vai nos levar a saber se é uma coisa ou se é outra, certo? O nível de HB, certo? Geralmente, o paciente com anemia inexplicável pelo envelhecimento, ele vai ter um HB, uma queda do HB menor do que 2 do limite inferior de normalidade. Ou seja, um paciente homem, por exemplo, se ele tem um HB ali em torno de 11,5, certo? E não ter displasia, não ter nenhuma mutação somática, todas aquelas outras causas foram excluídas, ele entra com anemia inexplicável, ele entra com anemia como diagnóstico de anemia inexplicável do envelhecimento, mas não deixa de ser uma citopenia idiopática de significado determinado. O que eu posso dizer? Que toda anemia inexplicável do envelhecimento pode ser uma citopenia idiopática de significado determinado, mas nem toda citopenia idiopática de significado determinado é uma anemia inexplicável do envelhecimento. Não sei se vocês conseguiram entender. E a outra entidade, que é a citopenia clonal de significado determinado, o que difere da citopenia idiopática de significado determinado é que o paciente vai ter citopenias, no nosso cenário, ele vai ter anemia, certo?
mas a gente verifica que no sangue, a gente verifica que pode ter ou não uma displasia. Quando tem uma displasia, não é uma displasia significativa e vai ter mutação somática, certo? Agora, a mutação somática de uma alta frequência, mutação somática com variação alélica é maior do que 2, tá? E como eu já expliquei em outras reuniões, nossa, né, o fato do paciente ter osteopenia pulmonar determinado, ele tem diversos agravos na comorbidade, tem risco cardiovascular aumentado, certo? Tem risco de desenvolver doenças autoimunes, né? Tem toda uma repercussão sistêmica o fato do paciente ter esse diagnóstico. E diferentemente da síndrome displásica, né? O paciente vai ter uma displasia mais significativa, certo? Maior ou igual a 10%, ou então ele vai ter maior ou igual a 15% de sideroblastos no anel, certo? Sideroblasto em anel. Na avaliação medular, ele vai ter pelo menos mais do que 5% de blasto, mas menor do que 19%, e ele também vai ter algumas mutações somáticas que são características de SMD, como, por exemplo, deleção do 7, deleção do 5Q, cariótipo complexo, trissomia do 8, certo? São mutações que mutações somáticas, ou seja, que adquirem no decorrer da vida, que são características de SMD, certo? Então, falando sobre essa entidade, né, anemia inexplicável do envelhecimento. É um diagnóstico de exclusão, como a gente viu naquele fluxograma, quando a gente exclui todas as causas e não tem uma causa assim aparente, eu vou dar diagnóstico de anemia explicável do envelhecimento. Não há um consenso de como tratar. A patogênese não é clara e possivelmente causada por múltiplas alterações relacionadas à idade, relacionado ao processo do envelhecimento, como eu falei ali no quarto slide, certo? E a anemia, como eu disse, é frequentemente leve. Não é uma anemia expressiva ali do HB de 9, 8. Não, é uma anemia em que o HB vai ter uma queda não menor do que 2, certo? Do limite inferior de normalidade. E a gente vai apenas acompanhar. A gente vai fazer uma observação com hemograma anual sem precisar de uma avaliação medular de rotina, que foi o que foi feito, foi a conduta tomada nesse caso 1. E a gente pode verificar que o nível de eritropoetina, nesses casos, é um pouco conflitante, geralmente abaixo, né? Que com o processo de envelhecimento vai diminuindo o número de néfros, né? Vai diminuindo a capacidade endócrina do rim de produzir eritropoetina, mas muitas vezes, em alguns casos, ela pode estar elevada, justamente por conta da baixa resposta da medula óssea à eritropoetina. E aí, devido a isso, precisa-se de mais eritropoetina para fazer um feedback positivo na medula óssea e ter uma eritropoiese mais eficaz, tá? E o papel dos agentes estimuladores de eritropoetina, né, é totalmente indefinido. No caso, é um acompanhamento anual, um hemograma anual, sem avaliação medular de rotina. Vamos para o segundo caso. É uma mulher de 68 anos, né, com história de diabetes mellitus tipo 2. Ela possui também hipertensão, doença arterial coronariana, está em uso de aspirina, possui um aneurisma de aorta abdominal reparado, certo? Tem hiperlipidemia, tem osteoporose, certo? E foi encaminhada para avaliação de anemia, certo? Ela segue com a dieta vegana iniciada há 3 anos. O médico assistente iniciou sulfato de ferro oral com 65 mg de ferro elementar, certo? Um comprimido por dia. Nega desejo por gelo, nega fadiga, mas reduziu a resistência. É evidente por uma necessidade de descansar após uma curta caminhada, certo? Algo que ela não tinha. E o histórico de transfusão tem um histórico de transfusão positivo, que foi durante a cirurgia de reparo do aneurisma há 10 anos. Nega histórico familiar também de neoplasia hematológica, tá? Ou seja, é um paciente de 108 anos, tem diversas comorbidades, hipertensão, diabetes, tem a doença arterial coronária mais importante, tem uma história de reparação do aneurisma, também tem hiperlipidemia, osteoporose, que iniciou a dieta vegana há 3 anos, certo? E desde então passou a utilizar a suplementação de ferro iniciado para o médico assistente, mas que a gente não tenha muito o porquê que foi iniciado esse ferro. Na avaliação laboratorial, a gente verifica que no hemograma o paciente possui um HB de 11,3, possui um ferro sérico baixo, né? E um ST também baixo, tá? BC normal, ferritina ok.
possui uma pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva em 3 fitas, tá? E na endoscopia e na anoscopia não foi evidenciado nenhuma causa óbvia de sangramento, além de uma gastrite leve, e foi negativo para H. pylori. Fazendo uma revisão laboratorial, há 3 anos, a paciente não tinha uma anemia, tinha um HB de 13,5, um VCM de 89, e a anemia surgiu após 2 anos, né? Dos últimos 2 anos, com a diminuição gradual do HB, né? Que foi justamente coincidiu um pouco com o início da sua dieta vegana. Então, diante dessa avaliação laboratorial, a gente verifica que o paciente tem uma anemia, né? Uma anemia normocítica, certo? Com deficiência de ferro, certo? Tem um ferro sérico baixo, tem um ST baixo, que no primeiro momento teve uma pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva, ou seja, a paciente estava tendo um sangramento no trato gastrointestinal, mas que a endoscopia e a colonoscopia não foi muito esclarecedora e evidenciaram apenas uma gastrite leve. Resumindo, o caso. Então, trata-se de uma paciente com anemia ferropriva, né, que faz uso do ferro oral há 2 anos e não obteve uma resposta suficiente, certo? Das causas nutricionais, como eu falei, as causas nutricionais é responsável por 1/3 das anemias dos idosos, onde a anemia ferropriva é a causa mais comum. E muitas vezes o paciente vai ter como sintomas fadiga, intolerância ao esforço físico, síndrome das pernas inquieta, desejo por substâncias não nutritivas, mas para nosso paciente não havia, né? E a principal causa de anemia ferropriva no idoso é sangramento gastrointestinal. Mas pode ter algumas outras perdas, como perdas não gastrointestinal, como, por exemplo, hematura, hemólise intravascular, ter uma má absorção, porque a gente verificou que, né, o idoso está mais propenso a ter distúrbios gastrointestinais que diminuem essa absorção, como também a má ingestão, devido que o tratamento em si, o repor ferro no idoso, tem diversos efeitos colaterais que podem interferir na adesão ao tratamento, certo? Como eu falei, os idosos possuem maior risco de lesões gastrointestinais e câncer coloretal. Um estudo prospectivo que eu verifiquei, onde ele faz análise de 100 pacientes com anemia ferropriva, né, sendo realizado endoscopia digestiva alta e colonoscopia, 62 de 100, né, ou seja, 62%, apresentaram pelo menos uma lesão gastrointestinal. E muitas vezes o tratamento oral é ineficaz. É ineficaz por quê? Por conta do sangramento excessivo, por conta da não adesão, por conta da má absorção, ou então uma dosagem insuficiente, tá? E é válido, né, fazer uma avaliação do sangramento do trato gastrointestinal através de colonoscopia e endoscopia e a pesquisa do sangue oculto nas fezes. A pesquisa do sangue oculto nas fezes, sozinho, por si só, é insuficiente, certo? Para excluir esse sangramento. Por quê? Porque a sua sensibilidade é baixa. Sua sensibilidade é apenas de 58%, certo? O que isso me diz? Me diz o seguinte, que se a pesquisa do sangue oculto nas fezes vier positiva, ok, esse paciente está sangrando. Mas se vier negativa, eu não consigo excluir. Se vier negativa, esse dado não me acrescenta em muita coisa, certo? Então, eu vou ter que partir para exames endoscópicos para excluir sangramento. Então, o mais apropriado, né, ele de forma sozinho, é para rastreamento de câncer coloretal em pacientes assintomáticos e sem anemia. E a gente sabe que, assim, o que é mais típico, o que é mais de livro, é que a anemia ferropriva cursa com anemias com hemácias hipocrômicas e microcíticas, né? Mas também ela pode cursar com normocíticas. Que no idoso, 70% dos idosos com anemia ferropriva vão possuir VCM normal. Então, no idoso é mais normal ter, né, uma anemia normocítica decorrente da anemia ferropriva, tá? E a cinética do ferro, geralmente, né, assim, de forma mais típica, de forma mais didática, de livro, é um ferro sérico baixo, um ST baixo, uma ferritina baixa e uma capacidade total de ligação do ferro alta, que é o TBIC, né? Mas nem sempre a gente vai ter isso bem bonitinho. A gente vai ter
de lidar com alguns artifícios para que nos indica que isso é deficiência de ferro. Como, por exemplo, o que nos ajuda muito é a IST. Um IST menor do que 20, né? Um IST menor do que 20 nos diz que o fornecimento do ferro está inadequado. Então, já levanta aquele ponto de interrogação. Opa, que talvez o ferro, talvez tenha uma deficiência de ferro. Quando menor do que 15, eu consigo afirmar com maior certeza que realmente sim tem uma deficiência de ferro. A ferritina, ela é um preditor confiável no idoso, na população idosa, de deficiência de ferro. Por quê? Porque assim, a gente sabe, né, que a ferritina com o idoso, devido às comorbidades, devido a ser um paciente mais inflamado, a ferritina no idoso é para vir mais alta, certo? Ela aumenta, ela aumenta com a idade. Então, se eu tenho um idoso com a ferritina menor do que 50, eu tenho que suspeitar de deficiência de ferro, certo? Apesar de ferritina de 50 ser um valor normal, né? Que a gente verifica até o artigo coloca lá o valor de referência menor do que 11 para dizer que está baixa a ferritina. Apesar de 50 estar dentro do valor de referência, mas ferritina menor que 50 no idoso é deficiência de ferro, porque a ferritina no idoso tende a ser mais alta, devido todo o processo de envelhecimento, devido toda a inflamação crônica decorrente nesse organismo. E eu posso ter deficiência de ferro mesmo com a ferritina bem elevada. A ferritina bem elevada é decorrente da inflamação crônica, mas o fato de eu ter um IST menor do que 20 me levanta o ponto de interrogação de que esse idoso está precisando de ferro. E também pode ter outras deficiências, como da vitamina B12, do folato, do cobre, que são deficiências que vão cursar mais com anemia macrocíticas, né? Vai ter displasias no esfregar de sangue periférico, neutrófilos hipersegmentados, e também vai cursar com sintomas neurológicos, que não era o caso dessa paciente, né? Um dado importante é que adultos maiores de 60 anos, eles apresentam, sim, maior risco de desenvolver anemia perniciosa, certo? E uma dosagem de vitamina B12 menor do que 300 nem sempre vai dizer que esse paciente tem uma deficiência de vitamina B12, certo? Porque, assim, a dosagem da vitamina B12 é uma dosagem certa. O ideal é que a gente conseguisse dosar a vitamina B12, certo? Então, para a gente ter mais dados que o paciente realmente tem a deficiência de vitamina B12, o ideal é que a gente dose os níveis de ácido metilmalônico, que se ele tiver elevado, aí sim, uma vitamina B12 menor do que 300 e um ácido metilmalônico elevado, isso sugere uma deficiência de vitamina B12. Mas nem sempre essa dosagem do ácido metilmalônico é disponível. A gente mesmo não tem esse contato. E aí o artigo recomenda que uma dosagem de vitamina B12 menor do que 300, ele recomenda um ensaio terapêutico. Por quê? Porque a reposição de vitamina B12 não é caro, possui um baixo custo e há um potencial benefício da sua suplementação. E em relação à anemia perniciosa grave, a gente tem que ter um cuidado na correção, né? Tem que ser uma correção lenta, para reduzir o risco de morte súbita devido à hipocalemia, né? Quando se dá muita vitamina B12, vai ter a estimulação medular para tanto de eritrócitos, neutrófilos e plaquetas, e com essa formação, com essa produção dessa base de célula, vai, né, o potássio do meio extracelular passa para o meio intercelular, e isso pode levar a uma hipocalemia importante e levar à morte súbita, certo? Em relação à reposição da vitamina B12 oral e parenteral, certo? Se o idoso que tiver deficiência de vitamina B12 tem uma absorção normal, posso fazer uma reposição oral de 1.000 microgramas por dia, certo? Agora, se o idoso já possui uma absorção prejudicada, fez uma cirurgia bariátrica, o ideal é que se faça uma reposição de vitamina B12 parenteral de forma indefinitiva. E em relação à anemia ferropriva, né, que era o que o nosso paciente tinha.
O tratamento inclui a suplementação de ferro, né? E a correção da etiologia. Não é só dar ferro, a gente também tem que tratar o porquê dessa anemia ferropriva, se é uma baixa absorção, se é realmente uma má alimentação, ou então se é um sangramento do trato gastrointestinal. E as formulações de oral de ferro, né, com 50, 65 miligramas de ferro à metade, possui diversos efeitos colaterais, principalmente no idoso, como constipação, diarreia, cólicos abdominais, e que isso muitas vezes vai interferir na adesão ao tratamento, certo? E existe um equívoco, né, de achar que de doses altas de ferro oral, por exemplo, 3 vezes no dia, é a melhor maneira de tratar, certo? E isso não está certo. A gente tem que verificar maneiras que melhorem a absorção, certo? Porque é o seguinte, foi verificado que após uma tomada de ferro, há um aumento agudo de epicidina durante 24 horas após, certo? Com esse aumento da epicidina, vai diminuir a absorção. Então, se o paciente ele toma ferro pela manhã, certo? Ele tomou ferro ali pela manhã, e ele toma ferro de tarde e toma ferro de noite. A absorção desse ferro, dessa tomada à tarde, dessa tomada à noite, não vai ser boa, não vai ser ideal, justamente porque tem uma elevação da epicidina que aconteceu após a tomada da manhã e que essa epicidina vai permanecer alterada por 24 horas. Ou seja, o momento ideal de fazer a nova tomada é no outro dia, pela manhã, quando a epicidina começar a diminuir. Vou falar um pouco por que essa epicidina interfere um pouco na absorção do ferro. E o ideal é que se tome o ferro em jejum, né? 1 hora antes das refeições ou então 2 horas após a ingestão. E alguns estudos verificaram, eles demonstraram que tinha uma resposta equivalente de HB e com menos toxicidade, com 15 miligramas de ferro elemental uma vez no dia, em comparação com 50 ou 150 de ferro diariamente. E aí isso sugere que naqueles pacientes que não toleram uma dosagem de ferro elementar de 50, 65, nesses idosos, principalmente pelos efeitos colaterais, a gente pode fazer formulações, reposição de ferro com uma dosagem menor para, né, tolerar, diminuir os efeitos colaterais, tá? E o ferro intravenoso ele é recomendado para esses pacientes que apresentam intolerância, não conseguem tomar o ferro oral, ou quando tem uma resposta inadequada ao ferro oral ou condições de má absorção, que no caso foi dessa paciente, né? Ela tomava ferro oral e mesmo assim ainda apresentava anemia ferropriva, ou seja, a reposição de ferro oral não foi suficiente e aí a paciente foi tratada com uma dose de ferro dextrano intravenoso de baixo peso molecular de 100 miligramas, certo? Tem um erro ortográfico aqui, desculpa, pessoal. Aí, após a reposição do ferro, a sua resistência ao caminhar melhorou, o seu HB normalizou e manteve o sulfato ferroso oral em dias alternados devido à necessidade contínua de aspirina para a prevenção, né, da doença arterial coronariana. E concluíram que o paciente apresentava um sangramento do trato gastrointestinal oculto que poderia ser secundário àquela gastrite leve ou não, certo? E vamos para o caso 3. O caso 3 é uma mulher de 75 anos com doença renal crônica estágio 3, né, que foi feito um bypass gástrico há 20 anos. Ela também tem uma hiperlipidemia e artrite reumatoide em uso diário de prednisona em dose baixa e foi encaminhada para a gente para avaliação de anemia. O peso dela é de 46 quilos, se encontra tomando multivitamínicos compostos e injeções de vitamina B12, e ela relata fadiga severa e sensação de falta de ar com a caminhada prolongada, ou seja, ela tem intolerância ao esforço físico. Nega hematoquesia, nega melena. Na avaliação inicial, a gente verifica que possui um HB de 8,4 com um VCM elevado de 101, certo? Sem outras citopenias. No estragado de sangue periférico, ela tem uma macrocitose, tá? Obviamente, ela tinha um VCM de 101.
Tem alteração de função renal, com a creatinina elevada de 2,4 e uma taxa de filtração glomerular, um clear de creatinina menor do que 20. E em relação aos pré-medulares, a gente verifica que ela possui uma ferritina ali em torno de 50, um ferro sérico, um ferro sérico em torno de 76, né? E um EST de 20%, tá? Ferro sérico, né? Tá normal, né? Que o valor de referência é 45, e a ferritina ali está em torno de 50, certo? Com um PCR bastante elevado, tá? Eritropoetina de 24, sem pico molecular em interferese de proteína sérica, possui um LDH discreto elevado, e em relação a sangramento de trato gastrointestinal, não teve evidência no sangue oculto, nem coloscopia, nem endoscopia. Foi feita a avaliação medular justamente por conta do HB menor do que 9 e por conta do VCM maior do que 96, certo? Na avaliação medular, não teve nenhum achado assim adicional. Era uma medula normal celular de 20 a 30%, sem dispoiese, um cariótipo normal, com as pesquisas mutacionais negativas. Então, diante desse caso, o que a gente pode verificar? É um paciente que possui uma anemia macrocítica, que tem uma função renal alterada, certo? Possui uma cinética do ferro ali ligeiramente normal e um PCR bastante elevado. Trata-se de um caso de anemia multifatorial, onde vai ter uma restrição de ferro por má absorção. É um paciente que fez uma cirurgia bariátrica, tá? Tem também a participação da anemia da doença renal crônica, certo? O paciente tem uma crítica creatinina de 22, tá? E tem uma anemia da inflamação crônica. O paciente possui um PCR bem elevado, tem condições inflamatórias vigente, ela tinha uma artrite reumatoide, certo? E diante de uma macrocitose, né? Diante da macrocitose, a gente tem que pensar em anemia megaloblástica, pensar em SMD, pensar em hipotiroidismo, pensar em alcoolismo e reticulocitose, algumas anemias hemolíticas, né, que cursam a reticulocitose e aumentar o VCM. Só que o paciente ele não tinha deficiência de vitamina B12, não tinha deficiência de folato, função tiroidiana dele normal, o estudo medular dele era sem alterações, função tiroidiana normal, não tinha história importante de algo, e o reticulócito também era normal, certo? A PCR bem elevada sugere um processo inflamatório ativo, certo? Isso decorrente da artrite reumatoide, como também da doença renal crônica, e isso leva à anemia da inflamação crônica. E a eritropoiese fica com restrição de ferro, né? A eritropoiese com a restrição de ferro constitui um componente importante devido a essa epicidina elevada, porque, assim, é um paciente que está inflamado, né? É um paciente que possui elevadas interleucinas, que essa interleucina vai induzir o fígado a produzir a epicidina, que é um marcador de fase aguda, certo? Que a epicidina, o que ela vai fazer? Ela vai inibir a ferroportina, presente nos enterócitos, presente nos macrófagos, e com isso, os enterócitos, eles não conseguem absorver o ferro proveniente da dieta, e o macrófago, ele não consegue liberar o ferro do seu interior para a circulação. Ou seja, o ferro não fica disponível para a medula óssea para acontecer a eritropoiese. O paciente, muitas vezes, tem seu estoque de ferro normal, mas é um ferro indisponível, é um ferro que não chega na medula óssea para acontecer a eritropoiese, certo? E tem a anemia da doença renal crônica, que vai acontecer, né, o declínio da hemoglobina devido à diminuição da taxa de filtração glomerular. A gente verifica que à medida que a taxa de filtração glomerular, principalmente menor do que 30, diminui muito a capacidade endócrina do rim de produzir a eritropoetina. Então, se eu não tenho uma eritropoetina, eu não vou ter uma eritropoiese suficiente. Sem falar que o aumento com a diminuição da função renal vai aumentar, né, as toxinas urêmicas, que as toxinas urêmicas faz com que a medula óssea seja menos responsiva à eritropoetina.
sem falar na deficiência funcional do ferro. Porque o fato de ter a doença renal crônica, né, é um paciente mais inflamado, é um paciente em que vai ter a restrição do ferro, o ferro não vai estar disponível para a medula óssea, devido a todo esse processo inflamatório que eu acabei de mencionar com a participação da epsidina elevada. E o idoso com essa inflamação crônica, né, o idoso com a doença renal crônica, os níveis de ferritina, existe alguns níveis de ferritina que indica que esse paciente está faltando ferro, certo? Como eu falei, o paciente inflamado, ele tende a ter uma ferritina bem elevada. E quando esse paciente tem várias comorbidades, quando o paciente tem uma doença renal crônica avançada, né, que talvez a ferritina era para vir mais elevada, quando ele tem uma ferritina ali abaixo de 200, abaixo de 100, talvez esse paciente pode se beneficiar com ferro intravenoso, tá? E como é que eu vou manejar essa anemia multifatorial? Ela vai ser abordada de forma sequencial, né? Eu vou ter que avaliar as deficiências nutricional do paciente, se estiver presente, eu tenho que corrigir, certo? Se o paciente tiver uma doença renal crônica avançada, com cleavage de creatinina menor do que 30, tendo um HB menor do que 10, ele vai se beneficiar com agentes estimuladores de eritropoetina, certo? Mas a gente tem que ter um cuidado em evitar quando tem um HB menor do que 11, por conta que isso vai aumentar o risco do vascular, e ter muita atenção em manter as reservas adequadas de ferro. O que isso quer dizer? Paciente com doença renal crônica, que tem um HB ali em torno de 8, que eu preciso, né, iniciar a eritropoetina, mas antes de iniciar a eritropoetina, eu vou verificar se o meu estoque de ferro é bom. Se ele tiver uma ferritina menor do que 200, ele vai ter que fazer ferro intravenoso, eu vou ter que repor esse ferro, certo? Para manter uma ferritina em torno de 300 e 500, para depois começar a eritropoetina. Não adianta eu estimular a medula para fazer a eritropoiese, eu não tenho um substrato para ela produzir os eritrócitos, certo? Eu também tenho que tratar as condições inflamatórias, as condições inflamatórias crônicas subjacentes, como, por exemplo, nesse caso, ela tinha uma artrite reumatoide, então eu vou ter que fazer o tratamento ideal dessa artrite reumatoide. Ela estava utilizando apenas de corticoide em baixas doses, tá? E diante desse caso, que era o histórico de cirurgia bariátrica, anemia da inflamação crônica e anemia da doença renal crônica, o que foi feito? Manteve-se, né, a reposição de vitamina B12 intravenosa, foi feito ferro intravenoso justamente para adquirir uma ferritina entre 300 e 500, e até adquirir esse objetivo, até bater essa meta, adiou-se a eritropoetina, justamente porque a eritropoetina estava ali em torno de 9,5 e estava estável. Depois que adquiriu uma ferritina acima de 300, foi iniciado a eritropoetina. E a partir daí o paciente melhorou bem dos sintomas de fadigas e de intolerância ao exercício físico, certo? A partir dessas medidas, tá? E vamos para o último caso. O último caso é uma mulher de 60 anos, com histórico de doença renal crônica, hipertensa, fibromialgia, foi encaminhada por conta da anemia, e ela teve um relato de uma dor abdominal em quadrante superior esquerdo, que começou durante uma viagem há um mês. Ela relata que apresentava dores intermitentes nas pernas e no dorso de tempos em tempos, desde a infância. Ela ainda hoje apresenta. Com nenhuma causa assim foi encontrada, e aí tudo ficou na culpa da fibromialgia. Poucos dias depois da viagem, a dor no quadrante superior esquerdo começou a melhorar, mas ela ainda apresentava alguma fadiga contínua. Para a anemia, ela foi prescrita, né, em atendimentos médicos foi prescrito uma terapia oral com ferro, né, nos últimos dias, ou seja, ela estava fazendo ferro oral. Sem histórico familiar de doença hematológica. Na sua avaliação complementar, a partir dos exames, a gente verifica que tem um laboratório, um HB de 8,2, um VCM baixo, tá? Não possui nenhuma outra citopenias, mas tem um reticulocitose ali chegando no limite superior, tá? E no esfregação periférico possui células em alvos e cristais retangulares densos,
Por conta daquela dor abdominal, foi feito um exame de imagem e verificou uma atrofia esplênica progressiva, podendo representar infartos em evolução. E a partir dessa atrofia esplênica progressiva foi solicitado um estudo da hemoglobina, foi feita uma eletroforese de hemoglobina, onde verificou 50% de hemoglobina S, 40% de C e 2% de A2, recebendo o diagnóstico de anemia falciforme, né, de doença falciforme. Por conta da doença falciforme, foi feita avaliações de complicações, né, e foi verificado que o paciente também tinha nefropatia falciforme, com relação microalbuminúria e creatinina urinária alterada, e uma taxa de infiltração glomerular bem expressivamente baixa, em torno de 29, tá? A cinética do ferro é um ferro ali baixo, em torno de 39, certo? Um IST também baixo, não, assim, está dentro do limite superior, está dentro do limite de normalidade, mas assim, é um IST de 18 que nos chama a atenção, certo? E um LDH ligeiramente aumentado. Então, idosos com anemia grave, né, que esse paciente, né, como a gente pode observar, ele não tinha só anemia, ele tinha outros sintomas sistêmicos, ele tinha dores frequentes, ele tinha dores abdominais, então, assim, idosos com anemia grave, sintomas sistêmicos, pode sugerir causas subjacentes mais significativas, né, que muitas vezes pode ser distúrbios hereditários das hemácias, né, e na prática clínica, os pacientes ele pode apresentar em qualquer idade causas incomuns de anemia, como anemia falciforme, talassemia, esferocitose, deficiência de glicose 6 deficiência de glicose 6 fosfato desidraginase e anemia hemolítica autoimune. Muitas vezes, por exemplo, uma esferocitose hereditária que a hemólise não é tão expressiva, o seu diagnóstico é bem mais tarde, o seu diagnóstico é tardio, certo? E existe também variantes da doença falciforme, por exemplo, a SC, em que cursa com um HB um pouco mais elevado, certo? Fica com o HB ali, o HB basal em torno de 11, e isso também dificulta o diagnóstico mais precoce dessas condições, dessas hemoglobinopatias, tá? E a anemia falciforme é causada por uma mutação pontual, né, lá no gene da beta-globulina, onde vai ter uma substituição de tirosina para adenina lá no códon 6, e isso vai ser responsável em produzir uma hemoglobina patológica, a hemoglobina S, que tem uma grande capacidade de polimerização, causando eventos vasoclusivos, como AVC, levando a uma isquemia renal, levando a uma doença renal e complicações cardiovasculares. E existem suas variantes, a SS, a SC, a beta-talassemia. Como eu falei, algumas variantes, como a SC, tende a ter uma hemoglobina um pouco mais elevada, e isso dificulta um pouco no diagnóstico precoce, certo? Só que no idoso, muitas vezes, não vai ter apenas a hemoglopatia, vai ter outras condições que vai piorar ainda mais a anemia desse paciente. A gente pode observar, lembrando esse caso 4, o paciente tinha, de certa forma, uma deficiência de ferro, né? Tinha um ferro baixo, um ST também baixo, certo? E a gente verifica que o paciente com anemia falciforme, ele tende a ter mais chance de desenvolver uma condição hematológica. A gente verifica que paciente com anemia falciforme, ele tem ele pode desenvolver uma hematopoiese clonal de forma mais precoce, e é mais comum quando comparado com a população normal. E o manejo da anemia falciforme, a gente sabe que existe o tratamento específico através da hidroxiureia, que ela aumenta a hemoglobina, reduz eventos vasoclusivos, melhora a sobrevida global, é a única droga em que realmente teve alteração na sobrevida global, que tem benefícios comprovadamente estudados no manejo da anemia falciforme, mas também no idoso a gente não pode deixar de tratar outras causas agudas e causas crônicas que justificam também essa anemia.
Nessa paciente, então, a gente, o HB, né, da paciente retornou a um valor normal de 9,8 após o início da hidroxiureia, com o LDH, com a normalização do LDH, certo? Sem ter, melhorou das suas sintomatologias, melhorou das dores, melhorou da fadiga e não precisou de transfusão. E também foi feito, né? Foi feito reposição de ferro. Era um paciente que tinha um ferro baixo e tinha um IST abaixo de 20, era um IST de 18. E aí foi interrompida a terapia de ferro, né? Após a melhora da hemoglobina e da IST, ou seja, tratou a anemia falciforme e o idoso, como eu falei, nem sempre vem algo sozinho, sempre tem várias outras causas que justificam a anemia. Nesse caso, tinha uma ferropenia em vigência, além de fazer hidroxiureia, também teve a reposição do ferro, tendo a melhora da anemia do paciente. E muito obrigado, pessoal. Obrigado, Guilherme, pela excelente apresentação e resumo. E muito curioso mesmo. Assim, algumas coisas são bem interessantes, né, da sua apresentação, que principalmente algumas coisas que a gente utiliza, já tem como mais ou menos como uma, assim, alguma coisa da prática, principalmente a valorização do índice de saturação de transferrina, né? Então, a gente aprendeu que entre 15 e 20 é mais provável que esse indivíduo tenha anemia da doença inflamatória do que deficiência de ferro, propriamente dita. Então, acho que é uma coisa que me chamou a atenção aí na discussão. E que abaixo de 15 a gente sabe que a chance maior de deficiência de ferro, que abaixo de 10, né? Com certeza esse indivíduo vai ter deficiência de ferro. Sem jamais esquecer a possibilidade de você ter uma anemia multifatorial. Um outro aspecto importante que eu quero chamar a atenção é com relação aos níveis séricos de vitamina B12 e ácido fólico. Você mostrou o valor de 300, mas com uma referência que eu acho que é picograma por ml, apesar de estar escrito PN por ml na sua apresentação. Não sei se foi um erro ou se de fato existe essa unidade aí. Porque para nós aqui, o que a gente habitualmente tem, são valores pelo menos abaixo de 200, tá? Então tem que ter cuidado só com essa interpretação e ver a unidade do laboratório que vocês estão recebendo, né? E você colocou muito bem que a gente muitas vezes tem essa suspeição, mas não dosa o intraeritrocitário, então teria que pelo menos fazer o ácido metilmalônico para ter certeza, né? Outra coisa muito importante é que você colocou o nível de ferritina para paciente acima de 60 anos como ideal em torno de 50. Na verdade, acima de 30, né, pelo menos. Então, a barra de 30 já é anormal. É outra coisa que também é significativa. Outro aspecto importante é que na reposição da eritropoetina, e aí por essas várias situações que você colocou, dois pontos são muito importantes. A gente pode chegar até perto de um alvo de 13 gramas. Muito mais importante do que o nível de hemoglobina é a sensação com que esse indivíduo tem de melhora da qualidade de vida dele e o que ele tinha antes. Às vezes você tem um paciente que tinha 12 gramas e que estava bem, estava estável, um que tinha 13 gramas estava bem. Ele fica com 12 gramas e não fica bem. Então, você pode chegar um pouquinho mais. Eu acho que isso aí é individualizado e pode ser ajustado. Outro ponto muito importante é você colocou na citopenia clonal significado indeterminado, e principalmente se você tiver mutação da TET2 com valor, frequência de variação alérica um pouco mais baixa, a preocupação maior é com doença cardiovascular do que com doença hematológica. Então, isso está bem claro hoje nos nossos dias. Outra coisa que eu achei interessante é essa discussão da hemoglobinopatia na idade mais avançada, né? Isso não é uma coisa frequente, mas também não é uma coisa que a gente não deixa de ver. Às vezes a gente vê. E a gente tem visto muito mais hemoglobina C, talassemia minor,
que ficaram ali durante algum tempo equilibradas, né? Mas que quando foram submetidos a um estresse qualquer, ou mesmo por ferropenia, ou por uma infecção, ou por uma inflamação, digamos assim, aquele estado de equilíbrio, ele perde esse equilíbrio. Para anemia falciforme, eu vejo menos, mas que até achei curiosa aí essa colocação. E aí chamar para os internos e residentes que o termo que a gente caracteriza no esfregaço periférico para anemia falciforme são os drepanócitos, né? Então, essa é a drepanocitose, até a quem chama anemia drepanocítica, né? Então, o termo mais adequado é esse. A hemácia em alvo, na verdade, ela pode estar nas várias hemoglobinopatias e também na mielofibrose, quando você tem ali a reação leucoeritroblástica, tá? Então, essas eram as minhas considerações. A gente avançou um pouquinho na hora, né? E aí eu deixo, mas eu acho que a gente deve abrir para alguns comentários ou perguntas de quem gostaria de falar. Alguma pergunta dos internos, dos residentes? Por Helena, quer fazer algum comentário? Oi, Fernanda. Eu quero só agradecer, parabenizar o Guilherme. É um artigo muito bom e muito bem apresentado. E, Fernanda, essa questão da hemoglobinopatia já no paciente mais idoso, nós vimos uma vez um paciente estava com quase 40 anos e tinha falciforme, todo atropelado já, mas não tinha tido diagnóstico até então. É um dos cuidados, né, que o Guilherme chamou a atenção, que a gente tem que ter. E então, quando é assim, que tem associado, como esse de um ASC, né? Quer dizer, com 60 anos, devia ter vários infartos esplênicos, porque o baço já estava reduzido, e, e aí o diagnóstico vai por uma anemia. Muito, 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 muito importante esse artigo. É daquele que a gente tem que ler várias vezes, porque idoso não é fácil não, viu? Com certeza. Eu acho que um aspecto importante aí, até que eu gostaria de falar, é aquele percentual em que você não tem, não encaixa em nada daquilo que o Guilherme mostrou, nem SMD, nem AICOS, nem citopenia clonal, e aí você tem, tem um médico, um pesquisador austríaco, que chama Peter Valent, um dos primeiros caras que publicou isso, que é a chamada Síndrome da Fragilidade do Idoso. E é belíssimo esse trabalho dele, e a gente vê isso na prática, que é uma tríade em que você tem a anemia, você tem a eritropoetina baixa, a vitamina D baixa, esse doente chega para você, você investiga a medula, não tem displasia, não tem nada para SMD, e você repõe vitamina D, eritropoetina, e você resolve o problema daquele indivíduo. E é óbvio que essa síndrome da fragilidade do idoso, ela tem todas essas nuances aí de comorbidades, outras doenças que acrescentam. E uma coisa muito importante, pessoal, quando você repõe a eritropoetina, se os estoques de ferro estiverem limítrofes, ou mesmo baixos, essa resposta ela não é tão adequada e habitualmente acaba se consumindo o restante. Quando se repõe B12 e ácido fólico, se os estoques de ferro não estiverem adequados, você também consome ferro. Então, é um todo, né? Quer dizer, o funcionamento é um todo. E a gente, acho que a doutora Helena vai lembrar disso, bem no passado, quando a gente fazia repunção de B12 e folato das anemias megaloblásticas, a gente, no 10º dia, a gente acrescentava ferro. Era uma orientação e muito fruto do que nós tínhamos no passado, nós tínhamos muito mais anemia ferropriva no passado do que o que nós temos agora. Hoje, a maioria das anemias ferroprivas estão mesmo associadas à hipermenorragia, né, nas mulheres, claro, entendeu? E porque você tem, desde 99, aquela suplementação de ferro, tem uma lei, né, que suplementa ferro
na massa de trigo que faz o pão, né? Então, isso melhorou um pouco. Isso, por um lado, piorou para a hemosiderose, melhorou a parte da anemia ferropriva, que eu acho que é uma situação bem mais complexa aí. Tá? Mas eu queria agradecer ao Guilherme. Infelizmente, eu acho que essa sessão merecia um tempo maior para discussão, porque é um tema muito importante e muito rico. E eu não sei se alguém quer fazer um último comentário, senão eu passo a palavra para o Guilherme. Uma pergunta, comentário, qualquer coisa. Mais um Oi, minutinho doutor aí. Fernando, é a Suzana. Oi, Suzana, bom dia. Prazer falar com você. Tudo bom? Prazer. Não, só para falar, na verdade, parabenizar o Guilherme pela aula, né, e a escolha do tema, porque é um tema extremamente importante e que, assim, é daqueles artigos que a gente tem que ficar ali sempre de referência, né, para atendimento de consultório também, que às vezes, quando a gente vai para a vida fora, a vida real, às vezes é uma queixa, assim, é um motivo muito importante de encaminhamento para consultório, né, e que é e que a gente vai lidar bastante com isso na nossa rotina, né. E aí, na verdade, só para ilustrar um caso, né, que eu tive no consultório, que foi um senhor de 80 anos, né, que ele tinha história já de ter tido vários AVCs, e aí numa internação por um desses AVCs, ele fez esplenectomia, porque acharam o baço dele aumentado e fizeram essa esplenectomia, não sabe o motivo. E aí, vários anos depois, ele veio comigo, porque ele ficou com hernia incisional por conta dessa cirurgia da esplenectomia e queria ser operado. A cirurgia mandou para mim porque ele tinha uma anemia, né? E aí ele era uma hemoglobina de 10. E da investigação, ele tinha, na verdade, anemia falciforme mesmo, né? E persistência da hemoglobina fetal. E nunca tinha tido diagnóstico com 80 anos de idade. De certa forma, a persistência da fetal protegeu ele de alguma maneira, né? Isso. E acho que isso é importante a gente falar para os estudantes. E agradeço, Suzana, pela colaboração aí do caso, muito interessante. E eu costumo dizer, pessoal, assim, eu aprendi isso ao longo da minha vida, que a anemia, né, as alterações hematológicas, elas são o pano de fundo das doenças sistêmicas. Então, se a gente prestar atenção ao hemograma, a gente vai estar fazendo uma grande... Às vezes é por ali onde começa, não as doenças hematológicas propriamente ditas, mas as manifestações que o corpo manda dizendo que ali tem alguma coisa errada. Então, o que eu vejo muito é banalizar os valores de hemoglobina de pacientes acima de 60 anos, achar que 10,5, 11 gramas está tudo certo, que não tem o menor problema. E, na verdade, a gente precisaria ser um pouco mais criterioso e olhar isso com mais cuidado, que eu acho que os benefícios são muito grandes, porque você previne uma situação emergencial. Você, muitas vezes, esse indivíduo que está ali no equilíbrio, está se mantendo, um belo dia ele tem um trauma, uma fratura de colo do fêmur, um acidente, e aí ele tem já um pano de fundo dessa história como um todo, já com alterações que poderiam ser corrigidas e talvez melhorar a condição desse indivíduo para poder ser levado para as intercorrências que são comuns na vida, certo? Então, Guilherme, obrigado. Passamos 10 minutos, me perdoem. E um bom resto de semana para vocês. Tá bom? Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.